Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Ju. Bom, gente, eu sou a Beatriz. Eu tô no terceiro ano de veterinária e hoje a gente vai receber aqui a doutora Renata para falar sobre FIV. E ela já entrou aqui, então já vou chamar ela, tá bom? Oi, boa Oi, noite. Renata. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Mais uma live aí em outra terça-feira. Isso. Você quer começar se apresentando para quem ainda não te viu? Bom, eu sou a Renata, eu sou médica veterinária, especialista em felinos. Além de trabalhar com eles, eu atuo na parte de clínica cirúrgica, a parte clínica cirúrgica de cães e gatos, em algumas clínicas parceiras e também com o meu atendimento em domicílio. Eu tenho a página da Vetlux, que também está no Instagram, e aí é só vocês seguirem lá, que eu vou postando os casos aos pouquinhos. Bom, então vamos começando. O que seria FIV? A FIV, ela é o vírus da imunodeficiência felina, tá? É um tipo de retrovírus, assim como a FeLV, né? Só que a FIV, ela é da família do lentivírus, tá? Lentiviridae, que a gente chama, tá? É um vírus que E ele por é que ela é conhecida morfológico. como AIDS? Então, na verdade, isso acontece porque é um vírus morfologicamente parecido com o vírus da imunodeficiência humana, né? Que é a AIDS humana. Mas lembrar aqui já essa deixa para dizer que os gatos, né? A AIDS do gato não passa para os humanos. Assim como as pessoas que são aidéticas, que têm a AIDS humana, não transmitem para os gatos. Então, cada um na sua espécie aí, cada um com a sua AIDS. Então, é importante lembrar, porque tem muita gente que fica, nossa, olha, o meu gato deu positivo e eu li que ele tem AIDS. E como é que eu vou fazer? Eu vou me contaminar. E aí fica essa preocupação ali daquele tutor de pegar a AIDS do gatinho. Mas isso não ocorre, tá, gente? É só entre os gatos. Bom, você comentou de ser positivo. Como que faz? Como que você sabe que o gato é positivo para a FIV? Então, assim como a FeLV, a gente tem que fazer o exame sorológico, tá? Então, já na FIV, diferente da FeLV, a gente vai procurar os anticorpos nesse exame. Então, por isso que o exame que a gente chama de eleição, né? Que é o exame que realmente a gente pede primeiro é o ELISA, que a gente chama de sorológico, tá? Onde a gente vai buscar anticorpo para a FIV, né? Para o vírus da imunodeficiência felina. Então, novamente, é o que a gente fala, miotestou, então todos os gatinhos, eles têm que ser testados com o primeiro exame sorológico, né? E aí, dependendo de cada caso, precisar fazer um PCR, alguns exames mais específicos, aí vai de cada caso, né? E a gente vai acompanhando. Mas o sorológico é o mais importante. E é possível que um gato FIV positivo conviva com um FIV negativo sem que o negativo contraia a doença? É possível, né? A gente sempre pede para você deixar esses gatos positivos, né? Separados dos negativos. Isso sempre é a maior recomendação. Por quê? Apesar da transmissão, né, a principal transmissão da AIDS felina ser pela mordida, então essa é o que a gente chama de principal porta de entrada, né? Então o gato positivo, ele precisa morder o outro gato para poder realmente passar o vírus da imunodeficiência felina, né? Então, por causa disso, é possível positivos conviverem com negativos numa boa, mas a gente não tem como garantir
que o positivo não vai arrumar uma confusão ou durante a vida inteira que eles vão se contaminar. Então, por isso que, num geral, a gente pede para separar positivo e negativo. Mas nós temos alguns casos, né? Nós atendemos em conjunto, né? O Perseu, e ele é um FIV positivo, então ele tem o vírus da imunodeficiência felina, e ele convive com os outros irmãos gatinhos dele, e são todos negativos, né? Mas, assim, é que a tutora dele teve sorte, né? E, lógico, ele é um gatinho mais tranquilo, ele é um gatinho mais de boa na lagoa, que a gente brinca. Mas, às vezes, a gente tem a contaminação, tá? A mordida é a única forma de transmissão ou existe outras? Não, existem as outras formas de transmissão, que a gente chama de transmissão vertical. Pode ser por via transplacentária, pelo leite materno, pode ser por esse contato, né, justamente do aleitamento, do coito, que é o ato sexual. Então, são outras vias de transmissão, mas elas não são tão comuns quanto a mordida, tá? Isso se deve porque a gente tem alguns subtipos da FIV e também depende da virulência desses subtipos. Então, tem alguns subtipos que são mais virulentos que outros e fazem com que, às vezes, essas formas de transmissão não necessariamente sejam 100%, assim como a mordida. Por isso que nós temos, às vezes, algumas gatinhas FIV positiva, né? E os filhotes são negativos, né? Então, tem essa possibilidade também. A Ju comentou aqui que ela acha que não dá para falar de FIV sem falar dos gatinhos que dão uma voltinha por aí. Então, justamente, como a principal forma de transmissão da FIV é a mordida, então a gente tem a maioria dos gatos que são contaminados pelo vírus da imunodeficiência felina são machos inteiros, que é o que a gente chama quando não é castrado, tá? E que eles saem para andar as voltinhas, né? A famosa voltinha. E aí eles, óbvio, entre o que a gente chama, né, tiro, porrada e bomba, vai rolar uma mordida. Então, eles vão acabar se contaminando. Então, uma das formas de prevenção é não deixar o seu gato sair de casa. Assim como para a FIV, para a FeLV, a gente sempre tem que manter aquela historinha que a gente sempre, né, bate na tecla. Deixar os gatinhos indoor, né, sem contato com o mundo externo. Hoje a gente consegue fazer a gatetização do ambiente, proporcionar tudo o que eles precisam, que eles vão buscar lá fora, dentro dos ambientes que eles vivem, seja uma casa, seja um apartamento. Animais que vivem em casa precisam ficar dentro das suas casas. Eu sei que é mais difícil, né? Restringir, telar, do que um apartamento, né? Que é muito mais prático e muito mais barato, né? Muitas vezes. Mas a gente tem que tentar, não possível, sempre manter esses gatinhos dentro de casa. E quais que são os sinais clínicos da FIV? Então, a FIV, ela tem algumas fases, tá? Então, a gente tem, desde que esse animal ele seja contaminado, né? Ele receba a mordida e tenha o vírus esteja no organismo desse animal, ele pode ter essa fase inicial, que geralmente a gente vai ver uma febre persistente. A gente vai ter o que a gente chama de neutrófilos, né? Que são as células de defesa desse gatinho num número mais abaixo do que o normal. Esse gatinho, se ele for novinho, ele pode piorar de outras doenças, como herpes vírus, calice. Se ele tiver a FeLV, né, que é o vírus da leucemia junto, ele vai piorar também, né, de sintomas clínicos. Ele pode parar de comer, ele pode ficar mais, né, quietinho, mas geralmente pode ter uma infecção bacteriana, o que é bem importante. A gente sempre ficar de olho em animais FIV positivo, e a gente tem que tratar com antibióticos. Para não ficar muito confuso, para quem não é veterinário que está assistindo, existem duas classes de antibióticos, os bactericidas e os bacteriostáticos. Não vou entrar em questão, mas precisa usar os bactericidas, tá? Porque a gente tem um animal que tem problema, né? Tem um déficit imunológico, então a imunidade dele não funciona direito, ainda está mais abaixo. Então esse é o primeiro, geralmente os primeiros sinais clínicos, né, do animal que está nessa fase mais virêmica, que vamos assim por dizer.
Tem alguns animais que são portadores do vírus Ixi, confundi aqui. A leucemia não sai da minha boca. Do vírus que são portadores da imunodeficiência felina, da FIV, eles vão ser assintomáticos, né? Foi aquilo que eu comentei no começo. Depende do subtipo da FIV e da virulência desse subtipo. Alguns animais, e do sistema imunológico do animal também, isso conta bastante. Esses animais vão permanecer assintomáticos por longos períodos, né? Muitas vezes a gente vai descobrir que esse animal, se ele não é testado quando ele é novinho ou durante a vida adulta dele, a gente vai descobrir quando ele é mais idosinho, quando ele vai ter uma doença renal crônica, quando ele vai ter um tumor, ele vai ter sintomas que são muito mais graves e aí você vai pesquisar, ele é FIV positivo, tá? Então, esses animais ficam assintomáticos a vida inteira. E aí, assim, você sempre tem que oferecer uma boa ração, né? Um ambiente sem estresse. Você dá todas essas condições. Você pode usar um suplemento vitamínico ou não. Aí depende de cada protocolo. Mas esse gatinho não vai manifestar sintoma nenhum. Ele vive super bem, obrigado, tá? E a gente tem a fase terminal da AIDS, que aí realmente se parece muito com a fase terminal da imunodeficiência humana, onde a gente vai ter uma perda de peso bem importante, a gente chama isso de caquexia, né? Então o animal ele perde a massa muscular, ele fica bem magrinho, bem prostrado, ele para de comer, o que a gente chama de anorexia, né? Ele vai ficar extremamente predisposto às infecções, as doenças que ele vai ter pela idade, né? Vão piorar. Então, essas doenças degenerativas que a gente fala, né? A doença renal crônica, cardiomiopatia, alguma possibilidade de algum tumor, né? O gato, ele é um animal predisposto a linfomas, infelizmente, que é um tipo de tumor. Então, a FIV também, os animais portadores da FIV também podem estar predispostos a ter esse tipo de tumor. Então, assim, tudo isso vai culminando que é a fase terminal, onde a gente acaba indo a óbito, porque é uma doença, é uma retrovirose também que não tem cura. Tá? Então, a gente sempre faz o tratamento sintomático. Então, dependendo do que o animal tem, a gente acaba tratando, tá? E tem, tipo, macho, fêmea mais acometido ou é igual? Os machos, né? Foi aquilo que a gente estava comentando, né? Os machos, geralmente, macho, né? Vai querer sempre arranjar uma confusãozinha aí por aí, vai brigar por uma mocinha, né? Então, vai querer arranjar um território. Então, os machos que não são castrados, eles são mais predispostos a terem a FIV por causa disso, porque eles são mais briguentos, né? Eles vão arrumar uma confusãozinha. Mais do que as fêmeas, que são ladies, né? São mais quietas no seu canto, né? Não vai ficar se expondo, brigando por aí, entendeu? Mas, óbvio, isso é só uma estatística. As fêmeas também podem ser acometidas, né? Então, não tem uma preleção, tá? A sorologia, que é o teste rápido, ele já é suficiente para fechar o diagnóstico ou tem o risco de ter um falso negativo? Na verdade, a sorologia ela é bem eficaz. O exame de ELISA ele é bem eficaz, só que aí, novamente, vai depender da fase que a gente vai fazer esse exame. Então, eu sempre falo que quem fecha o diagnóstico das doenças é o veterinário, né? E não é somente o exame laboratorial. Então, é sempre importante a gente saber o que a gente está pedindo de exame e a gente saber interpretar o curso da doença, né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente vai pedir uma sorologia e vem, por exemplo, um falso negativo, a gente vai ter que descobrir o porquê que deu esse falso negativo. Ou seja, um animal que tem todos aqueles sintomas e a gente realmente está vendo, né, não só nos sintomas clínicos, mas também nos outros exames laboratoriais. Então, no hemograma, que é o exame de sangue, que geralmente a gente, né, vai ver uma anemia, um déficit de neutrófilos, que é as células de defesa. A gente pode ter ou não diminuição das plaquetas, que a gente chama de trombocitopenia, né? Então, esses falsos negativos, a gente tem que ver que fase que a gente está testando esse animal. Então, esse animal, ele é muito novinho, né?
ele já é mais adulto, então a gente geralmente pede um reteste. Então, daqui a algum tempo a gente retesta. E lembrar que o falso negativo, ele pode acontecer porque, como a sorologia vai buscar anticorpo, então, às vezes, no estágio inicial da doença, o animal não tem anticorpo ainda suficiente para positivar no exame. Então, a gente tem esse falso negativo, e aí a gente geralmente pede para repetir de 60 a 90 dias, que é o tempo que, se o animal tiver infecção, né, ativa da doença, ele vai ter anticorpo suficiente para apresentar no exame. A Gi perguntou se descoberto positivo para FIV e FeLV é recomendável a eutanásia. Não. Pelo amor. Gente, não. Como assim? Não, porque eutanásia desses animais, não. Eles vivem muito bem, obrigada, tá? Foi aquilo que eu falei. Primeiro, que é... Então, assim, até me desconcentrando do que eu tava pensando. Primeiro, a eutanásia, gente, ela só é recomendada e realizada quando nós não temos mais nada o que fazer, no português bem claro. Não existe mais nenhum tipo de medicina, nada. E o animal está em sofrimento. Ponto. Simples, claro, assim, tá? Então, a gente não pode fazer eutanásia só porque esse animal é positivo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai cuidar desse animal. Até porque, como eu disse, muitos animais FIV positivo, eles são assintomáticos a vida inteira. Então, eles vivem muito bem abrigados, né? Igual um gatinho negativo, tá? Lógico que isso também vai influenciar muito a condição que você oferece para esse animal. Então, se é uma ração de boa qualidade, se é um ambiente que ele não vai ficar estressado, né? Onde você consiga brincar com esse gatinho, respeitar a individualidade dele, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Mas não, a eutanásia não é. A eutanásia a gente acaba, por exemplo, muitas vezes fazendo, como ela também perguntou da FeLV, né? Quando esse animal, ele, tanto para FIV quanto para FeLV, está no estágio terminal. Então, ou seja, a gente realmente não tem um tratamento específico, né? Então, vai tomar esse remédio e a gente vai ter a cura desse paciente. Não, a gente infelizmente não tem a cura, mas a gente vai fazer. Existem várias medicações onde a gente consegue manter esse paciente estável e com qualidade de vida. Então, ou seja, o que é ter qualidade de vida? Esse animal comer bem, fazer xixi, cocô e não ter dor, tá? Então, não se eutanasia animais positivos para FIV, tá? Então, a gente só vai indicar quando eles estão na fase terminal, onde eles estão em sofrimento, onde a gente não tem mais o que fazer, tá? Onde, enfim, eles já estão, o que eu falei antes, anoréxicos, né? Então eles não comem, eles estão caquéticos, então, né, eles perdem muito peso, massa muscular, enfim, tudo isso. Então, não, FIV-FeLV positivo não quer dizer sinônimo de eutanásia. Na verdade, não é assim, né? Não tem nenhuma doença que é sinônimo de eutanásia, gente, pelo amor. Ela completou aqui falando: já tive um gato diagnosticado por causa de uma doença e foi recomendado. Na época eu fiz, mas não era terminal. Ele estava com sintomas de gripe. Olha, qual é o nome dela? Gi. Olha, Gi, assim, eu sinto muito por essa situação. Assim, eu como veterinária fico muito triste em saber que algum colega recomendou eutanásia só porque o seu gato, né, gato, gata, não lembro, tinha a FIV, tinha o vírus da imunodeficiência felina e estava com uma gripe. Assim, isso realmente não é o que a gente pratica. Óbvio que cada profissional vai ter uma conduta, né? Mas, assim, não é o que a gente, assim, faz, né? E isso também, não só porque eu tô falando, né? Mas isso não faz parte de nenhum guideline, né? De nenhuma associação, nem americana, nem europeia. Realmente não é indicado, tá? Eu vou continuar com as perguntas, então, enquanto isso. Tá bom. Eu até...
Tem alguma uma faixa etária que acomete mais ou não? Ou qualquer faixa etária? Então, foi aquilo que a gente estava conversando, né? Como os gatos machos não castrados, né? Eles vão buscar mais território, eles vão atrás das menininhas, lá das fêmeas. Então, geralmente, isso quem faz são gatos jovens, né? Gato velhinho, ele quer o quê? Um sofá, uma taça de vinho, né? Ele tá igual eu. Quer ficar em casa assistindo TV, na tranquilidade, na paz, né? Então, geralmente é mais difícil a gente ver uma infecção primária, que a gente fala nesse gatinho que não tinha, era negativo. Ele se infectar quando ele é mais idoso. O que acontece muitas vezes desse idoso se contaminar é quando a gente tem a adoção de um gatinho jovem positivo, ou jovem ou adulto, enfim, a adoção desse gatinho positivo que não foi testado e aí é colocado junto com esse idoso que está lá super feliz da vida. E aí, como ele já tem um sistema imunológico mais debilitado, né, mais de acordo com a idade dele, ele pode se contaminar mais facilmente. Até porque o novinho vai querer fazer o quê? Vai querer brincar, vai querer morder, né? Novinho causa, gente. Então, isso é o que a gente vê, né? É o que eu trabalho em São Paulo, né? Então, hoje a minha rotina clínica praticamente eu atendo só gatos indoor, né? Então, eu tenho poucos pacientes que são FIV positivo, né? Então, a grande maioria é FIV negativo, o que infelizmente a gente tem bastante, como eu comentei na terça passada da outra live, a gente tem esse aumento expressivo da FeLV, que é a leucemia felina. Então, sim, realmente a leucemia eu tenho, infelizmente, vários pacientes positivos. Agora, a FIV hoje a gente já não vê tanto, tá? O Geraldo tá perguntando se você tem vacinado os gatos com retroviroses. Olha, que honra! O Dr. Carlos presente na live, já estou até me sentindo agora. Dr. Carlos, um dos nossos grandes especialistas em felinos, eu tive a honra de ter aula com ele. Ele foi meu professor, meu orientador, fiz estágio, trabalhei na clínica dele em Jundiaí. Então, uma grande honra que você está assistindo a minha live. Bom, em relação às retroviroses no geral, em vacina, né, a gente fala para vacinação da FeLV, tá? A FIV a gente não vacina, primeiro porque no Brasil não tem a vacina da FIV, tá? A gente tem a vacina só nos Estados Unidos, mas é uma vacina que ela é muito controversa, porque como eu expliquei no começo, a gente tem vários subtipos da FIV. Então, depende do subtipo, você teria que vacinar cada subtipo da FIV. Então, teria que ter várias vacinas da FIV e não necessariamente os estudos não mostram uma imunidade ativa a ponto do animal não se contaminar com o vírus da imunodeficiência felina. Então, essa vacina ela é bem discutida e controversa e no Brasil a gente não tem, tá? Então, a gente vacina sim, como eu expliquei na outra live, para a FeLV. Então, a gente tem a quíntupla no Brasil, de 2 marcas, e a gente, desde a primovacinação, faz a vacina. E em relação às outras vacinas, a gente sim precisa vacinar o gatinho FIV positivo com as outras vacinas que previnem contra panleucopenia, previnem contra caliciviroses, herpes vírus e quando precisa a clamídia, tá? Então esses gatinhos eles precisam também ser vacinados se eles estiverem bem clinicamente. E a antirrábica, gente, ela é uma obrigatoriedade, né? Então a gente precisa vacinar. A raiva também não tem cura, então a gente não pode deixar de vacinar os gatinhos só porque eles têm retroviroses. E aí, dependendo Bom, de então, cada profissional, vai utilizar um protocolo de vacinação, né? Então, os animais FIV positivo, hoje a gente sabe que a gente pode vacinar tanto com a tríplice, tanto quanto a quádrupla ou até com a quíntupla, tá? Então, não é contraindicado. Antigamente, se vacinava menos, porque esses gatos, eles tinham, como eles têm
o sistema imunológico mais alterado, né? Eles têm um sistema imunológico mais deprimido. Então, se acreditava que eles não fazem resposta vacinal como os animais que são negativos. Mas os trabalhos mais recentes mostram que eles podem sim responder à vacina e é necessário fazer. Tá? Até porque, como eles estão imunodeprimidos, um animal que não é vacinado, por exemplo, para herpes vírus, que é o que a gente vê bastante, ele vai piorar, né? Ele vai ter os sintomas da herpes virose muito mais forte do que um animal que não tem a FIV. Então, eu não sei se eu respondi certo. Bom, então a castração ajuda a prevenir, né? Oi? A castração, então, ajuda a prevenir bastante, né? A FIV. Então, eu não posso dizer que a castração, o ato de castrar, vai prevenir a FIV, né? Mas ela Mas vai já previne dele escapar, né? Assim, a gente tem os animais que são castrados, eles também, se eles tiverem oportunidade, eles vão sair, tá? Então, a castração, ela não vai prevenir a FIV, ela vai prevenir uma série de outras coisas. Mas é um ato que a gente necessita fazer para a saúde dos gatinhos e vai ajudar a manter eles em casa. Mas gatos castrados também saem. Isso também é uma outra lenda. Eu castrei meu gato, ele agora não vai sair mais de casa. Não, eles saem, vão dar uma voltinha, não vão perseguir fêmeas, mas eles vão querer território, eles vão querer descobrir um mundo novo, né? Eles vão querer brincar, assim, o gato, ele é um explorador, né? Ele gosta de novos ambientes, novos lugares. Então, o gato castrado também sai. Então, novamente, a única forma de a gente prevenir é mantendo os nossos animais em casa, indoor e domiciliado, tudo certinho. A Ju acabou de falar aqui. O que previne mesmo é o tutor ter os cuidados para mantê-los em casa. Sim, assim, realmente a grande prevenção é essa, né, gente? Não tem como. A gente, quando a gente lida com uma doença que não tem cura, a gente precisa prevenir eles se contaminarem, tá? Então, assim, não tem uma solução mágica, tá? Então, eles precisam ficarem dentro de casa, indoor, aí o que eu falei, a gatetização, né? A diminuição do estresse desse gato em casa, uma alimentação de boa qualidade, todos esses cuidados, além da castração, eles fazem com que o animal tenha uma qualidade de vida melhor, onde a gente respeite né, o comportamento felino, onde a gente realmente busque um atendimento veterinário especializado em felinos, né? Porque a felina, ela é muito diferente das outras medicinas, tá? A gente precisa ter noção disso e a gente tem que orientar direito esse tutor, né, de gato, o que ele pode, o que ele não pode. A gente tem que ensinar para esse tutor o que é ter um gato, né? Então, hoje em dia eu tenho atendido muitos tutores por causa da pandemia, acabaram adotando um gatinho, né? E pelo estilo de vida hoje das pessoas, elas preferem ter gatos. Só que muitas vezes essas pessoas, elas adotam um gato, mas no fundo elas queriam um cão. Mas elas não querem sair para passear, não querem dar banho no pet shop, escutaram dizer que ter gato é mais fácil e aí vão lá e adotam um gato. Então, assim, a gente tem que entender que não é bem assim, né? A gente precisa se preparar e entender, até porque o que a gente, uma brincadeirinha que a gente faz é que a gente não é dono do gato, né? O gato que é nosso dono, a gente é funcionário. O gato é um excelente CEO de empresa, você faz tudo o que ele quer e acha lindo ainda, né? Então ele é um excelente líder. Então a gente precisa entender as limitações da espécie, né? As suas exigências também para ter um convívio harmonioso. Então hoje a gente atende muitos tutores que são informados e preocupados e vão querer entender o que é ter um gato antes de adotar, que é a medicina preventiva que a gente tem acompanhado, né? Então, que é muito importante.
A Mônica falou que apareceu um gatinho no quintal e ela perguntou qual que é o risco do gato dela pegar alguma doença se o gato. Peraí, sumiu. Se o gatinho tiver algo. Travou pra Tá cortando. você? Eu não tô. Voltou? Acho que voltou. Eu não sei se eu travei ou não. Voltou? Voltou. Tá, beleza. Eu não escutei a sua pergunta porque, como travou, eu não entendi o que você falou. Deixa eu achar a pergunta aqui de novo, peraí. Aqui achei. A Mônica falou que apareceu um gatinho no quintal dela. Aí ela tá perguntando qual que é o risco do gato dela pegar alguma doença se o gatinho tiver alguma coisa. Olha, tem um risco de pegar várias doenças, né? Então, ele pode pegar, se entrar em contato, né, e tiver o contato só pela saliva, ele pode pegar a FeLV, que é o que a gente comentou da live passada, né? Que é o vírus da leucemia. Se eles brigarem, né, e começarem a se morder, e tudo isso se esse gato que veio, né, é positivo, tá? Ele pode transmitir a FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, do que a gente está falando hoje, tá? Ele pode transmitir coisas bem simples, como giardia, que é um tipo de protozoário. Ele pode transmitir pulga, né? Se o gatinho dela não tiver com antipulgas atualizado, pode transmitir verminose, né? A gente tem várias verminoses intestinais que a contaminação é o que a gente chama de oro fecal, tá? Então, pode transmitir tudo, na verdade. Porque aquele gatinho, a gente não sabe, né? Se ele é positivo, se ele é negativo, se ele é bem cuidado, se ele é vermifugado, se ele... Enfim, por isso que a gente sempre tem que cuidar do nosso, né? E quando possível, fazer uma boa ação de cuidar de um outro gatinho e tal, ok. Mas o ideal é que o gatinho dela não entre em contato com esse integrante aí, esse visitante. Alguém comentou alguma coisinha, peraí. O Alan falou, gatinho quando não pegar algo pode sofrer com estresse por outro gato no território dele. Ele falou que ele teve esse problema. Sim, o Alan é um dos meus clientes, né? Ele teve o gatinho dele, na verdade, se estressou demais quando outro gato entrou no território dele. E aí o gatinho dele desenvolveu uma cistite, o que a gente chama de cistite intersticial felina, que é um tipo de inflamação na bexiga causada pelo estresse, tá? Uma das causas principais é o estresse. Então, inclusive, ele obstruiu, ou seja, ele não conseguia mais urinar, ficou internado e depois a gente teve que tratar e ainda, né, tá tratando todo esse problema que acabou acontecendo só porque um novo gatinho invadiu o território e ele se sentiu ameaçado e aí começou com toda essa questão do estresse. Então, o estresse para o gato ele é muito importante, né? Então, não é porque o pessoal fala, ai, o pessoal da medicina felina é tudo chato, né? Ai, tudo um bando de fresca. Eu escuto isso direto de alguns colegas. Ai, lá vem o pessoal chato que pede 30 mil exames e quer que o gatinho fique fazendo yoga, né? Não é, porque é provado cientificamente. A gente tem uma série de trabalhos que provam que o estresse, ele é deletério para os gatinhos, né? De todas as formas. Então, por exemplo, se um gatinho é FIV positivo, né? Então, ele já tem aí uma alteração no sistema imunológico, né? Então, ele já tem um sistema imunológico de defesa mais baixo. E aí, se estressou. Então, assim, ele era um gatinho assintomático, né? E a gente, quando fala assintomático, só não falei na hora, é importante dizer que ele assintomático é entre aspas, né? É porque ele não está desenvolvendo sintomas naquele momento. Mas a FIV tá lá quietinha no corpo do gato e ela faz o que a gente chama de depressão dos linfócitos T
E o mais comum que a gente vê é o CD4, tá? Então, ela diminui esses linfócitos T, CD4, ao longo do tempo, gradualmente. E aí, quando o gato que tá lá tentando se equilibrar na doença, não tem sintomas, vivendo bem, obrigado, ocorre esse estresse absurdo, né? Várias situações sequenciais, esse gato ele vai entrar na fase sintomática da doença, né? Então, para tudo, gente, gato precisa fazer yoga, ficar feliz, escutar Relaxing My Cats, tem que ser tranquilo, sabe? A gente tem que respeitar. Então, respeitar o jeito deles comerem, né? Fazer as brincadeiras que eles precisam, respeitar quando eles dizem não. Então, por mais fofinhos e bonitinhos que eles sejam, a gente não pode ficar amassando o gatinho, né? Se ele não quiser, eu tenho um gato que adora ser amassado e massageado, mas é ele que gosta. Então ele me diz, ok, gosto, então pode continuar. Então, eu que canso de amassar ele, na verdade. Agora, os outros não gostam, né? Eles não gostam. Eles, assim, você faz um carinho onde eles permitem, ok, obrigada. Mas é o que eu falo, eu também não gosto de alguém ficar me apertando, me beijando, me amassando o tempo inteiro, gente. É o que eu falo, o gato é muito parecido com o humano. Quem não gosta de gato, porque não gosta de gente, né? Então, a gente também é exigente. E os nossos gatinhos também, né? O Alan falou assim que... qual a dica para quem mora em casa e sempre pode acontecer de aparecer outro gato no quintal? Existe algo para prevenir essa invasão? Então, é complicado. Difícil, Tudo que né? existe para prevenir essa invasão é tóxico e vai causar um mal-estar também para aquele outro gatinho que está invadindo o território. Que muitas vezes ele está invadindo porque ele não tem um território, ele não tem ninguém que cuide dele, né? Ele está com fome, então está se abrigando muitas vezes da chuva, do frio. Então, assim, é uma situação bem delicada. Por isso que, assim, para quem mora em casa, o ideal é que seu gato fique numa área telada, né, desde que possível, porque quando vem esse novo invasor, a gente não tem muitas opções hoje para que esse gato não entre sem a gente contaminar esse outro gato. Então, sem a gente prejudicar esse gatinho. Então, é uma situação um pouco complicada. A Ju tá perguntando como que funciona o falso negativo para exames sorológicos de FIV. E perguntou se é comum também. Ó, a gente tinha falado do falso... Ela falou falso negativo ou falso positivo? Falso negativo. Falso negativo foi aquilo que eu expliquei, né? Eu acho que eu não expliquei de uma forma que deu para entender. Então, vamos lá. O falso negativo é quando a gente tem a infecção muito recente. Então, como o teste vai procurar anticorpo, então a gente às vezes não tem, os gatos não têm título de anticorpo suficiente no sangue para que acuse no teste, tá? E aí a gente tem que repetir esse teste de 60 a 90 dias, tá bom? Aí, aproveitando que a gente não falou, quando dá falso positivo, tá? Então, às vezes você testa esse gatinho, ele vem positivo. Só que um gatinho que não tem sintomas, ele não tem alteração de hemograma, né? Ele veio, por exemplo, né? A gente não conhece de onde ele veio, mas ele tá num ambiente restrito, indoor, enfim, comendo bem, não tendo nenhum problema de saúde. Aí a gente pode ter interferência de anticorpos maternos. Porque, por exemplo, a mãe provavelmente era positiva, tinha anticorpos contra a FIV e ela acaba passando esses anticorpos, né? Justamente. Desculpa, eu apertei aqui porque tá dizendo que a bateria vai acabar. Deixa eu pedir pro meu assistente pegar o carregador que a gente esqueceu. Então, a gente, marido tem que ajudar a gente. Isso aí, tem que ser assistente de live. Então, os falsos positivos podem ser isso, tem interferência de anticorpos maternais. Aí a gente geralmente pede um reteste. Então, a gente testa de novo esses animais
com mais ou menos uns de 4 a 6 meses, a gente pode retestar, porque daí a gente já não tem mais interferência desses anticorpos maternais. E aí, se ele realmente positivar, aí ele é um FIV positivo, né? Então, ele tem a doença, tá? É interessante também a gente abrir mão nessa fase também de alguns outros exames, como o PCR, né? Que aí o PCR, ele sempre vai buscar o antígeno, né? O vírus em si, tá? Diferente da sorologia que busca o anticorpo, que é aquilo que a gente produz, para quem não sabe, é aquilo que a gente produz, né? A nossa célula de defesa que a gente produz contra alguma doença, algum vírus, alguma doença específica. Parou? Travou? Ixi, acho que travou. Voltou. Travou? Não. Ficou? Voltou? Voltou. Uhum. Alguém me escuta? Ah, tinha travado. Voltou agora. Voltou? Estamos no ar? Não? Voltou, tá tudo certo. Voltou? Então tá bom, estamos ao vivo. Voltou. Que bom, eu não sei se tem outra pergunta aí, mas uma das coisas que a gente não conversou é sobre o uso do AZT, tá? Que é um antiviral, né? A gente também, isso é uma dúvida muito frequente. A gente tem o AZT é um dos antivirais e todos os antivirais, eles são destinados para o SUS, né? Justamente para o tratamento da imunodeficiência, é um dos antivirais usados no tratamento da imunodeficiência humana, né? Na AIDS humana. É lógico que para a AIDS humana a gente tem um coquetel enorme, né? Bem diferente. E a gente não tem essa autorização para fazer o uso do AZT, tá? E também a gente não tem essa autorização, né, do Ministério de usar o AZT em gatos, porque a gente também não tem uma comprovação, uma quantidade de trabalhos científicos que comprovem que usando esse AZT o animal vai ter uma melhora no prognóstico e uma melhora na qualidade de vida, né? Porém, a gente sabe que o AZT, esse antiviral, ele vai ajudar a aumentar o número de linfócitos TCD4, que eu comentei, que a FIV diminui. Então, realmente é um assunto também complicado. Quando possível, quando a gente tem autorização ou quando a gente tem algum tutor que é médico, a gente consegue fazer o uso e eu particularmente vejo diferença em animais que usam AZT frente àqueles que não, tá? Mas foi aquilo que eu falei. Hoje em dia, ainda bem, a gente tem uma diminuição dos casos de FIV, né? Então, vemos poucos animais com FIV em comparação a, por exemplo, os animais que nós vemos positivos para a FeLV, que é a leucemia. Tá? Teve outra pergunta aqui, também do Alan. Se uma gata testa positivo para FIV, se uma gata testa positivo para FIV e tem filhotes, ela passa pro... Voltou? Voltou? Tá conseguindo me escutar? Oi, agora eu escuto. Estamos no ar. Então, vamos lá. Se uma gata testa positivo para FIV e tem filhotes, ela passa para o filhote somente os anticorpos ou a doença também? Ela pode passar os dois, tanto o anticorpo quanto o vírus da imunodeficiência. Mas, assim, foi aquilo que a gente falou, depende muito do subtipo, depende muito da virulência desse subtipo, né? Não é uma forma que é comum a transmissão, tá? Então, novamente, a forma mais comum de transmissão da FIV é a mordida, tá? Pelas brigas que ocorrem entre esses gatinhos. E aí a mordida, ela vai ter o que a gente chama de porta de entrada para esse vírus entrar no organismo e fazer esse estrago que a gente já conhece.
E qual que é a expectativa de vida para os animais FIV positivo? Deu. Travou para você? Eu escuto você meio cortado, assim. Eu te vejo, mas não escuto bem. Agora foi? Você fez alguma pergunta? Fiz. Qual que é a expectativa de vida dos gatos FIV positivo? Oi? FIV positivo? O quê? Tá horrível. Qual que é a expectativa? Qual que é a expectativa de vida? Ah, de vida por o quê? Um FIV positivo, é isso? Então, para o FIV depende. positivo. Agora eu vi. Agora está. Tá, beleza. Agora deu para ouvir. A expectativa de vida de um FIV positivo depende muito de qual fase ele vai estar, né? Então, por exemplo, tem os animais que ficam no estágio 1, se contaminam, né? E ficam com aquela febre persistente, aquele déficit de imunidade. Aí eles têm outras doenças associadas, como gengivo estomatite, como herpes vírus, né, como o calicivírus. Então, a gente vai ter esse animal mais doente. Mas se a gente consegue contornar esse sistema imunológico, ele consegue viver até que chegar na fase adulta e viver bem. Lógico que vai depender muito da virulência desses subtipos, tá? Agora, aqueles animais que são assintomáticos, ou seja, que eles permanecem com o vírus da FIV lá, quietinho, escondidinho, né? E sem demonstrar sintoma nenhum, esses gatos eles vão até a fase idosa, né? Foi o que eu falei. A gente vê muitos gatos idosos que passaram que o proprietário a sua vida inteira sem saber que eles tinham AIDS, né? Porque nunca testaram, nenhum colega testou e os gatos nunca tiveram nada. Então vai depender do subtipo, da virulência e vai depender da imunidade do gatinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Você gostaria de falar mais alguma coisa também, enquanto não aparece perguntas? Quanto tempo a gente tem? Hoje eu tentei me controlar mais, né? Na live da Fel, eu falei um monte, assim, uma coisa em cima da outra, tanto que eu tenho várias perguntas que eu ainda não respondi. Se as pessoas que estão assistindo, eu vou fazer um post lá na página da Vetlux respondendo todas as questões, né? Porque na Felv eu me empolguei, falei, né, um monte de coisa, tudo junto. Então, hoje eu tentei ser mais sucinta, mais clara e direta, porque quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos. Então, por isso que eu pergunto, quantos minutos eu tenho para falar ainda? Ainda tem 10 minutos. Olha, gente, parabéns, gente. Parabéns hoje. Apareceu uma pergunta aqui. Então, assim, novamente. Você quer falar primeiro ou você quer que eu faça a pergunta? Não, bora lá com as perguntas. Eu não sei o user da pessoa. Então vamos lá. Aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, tem muitos casos de FIV, FeLV e na praia esporotricose. Da cidade onde minha mãe mora, já trouxe 4 gatinhos, 2 FIV e 2 FeLV, onde há muitos animais na... Eu acho que a pergunta cortou. A internet hoje não tá ajudando. Internet. Bom, eu vou para a Luísa por enquanto. Resgatei um gatinho esses dias e fiz hoje o teste FIV e FeLV. Deu negativo, mas me foi indicado deixá-lo separado do meu outro gato, pelo menos por um mês. Ele está no meu quarto. O que eu posso fazer
de enriquecimento ambiental dentro do meu quarto para ela durante esse período? Olha, ótimo, ótima pergunta. Então, provavelmente o seu veterinário deixou separado porque ele precisa fazer o reteste, tá? Então, é importante deixar separado. Tudo vai depender do tamanho do seu quarto, né? Do espaço físico que você dispõe. Mas o mais importante, a gente tem que setorizar as coisas, né? O que ele vai utilizar. Ou seja, a caixa de areia, tente achar um lugar no seu quarto onde ela fique isolada e mais separada da parte da alimentação, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente, independente do espaço que a gente tenha, que a gente tem que ter um banheiro, tem que ter a cozinha, né? Onde vai ter a comida e a água, e a gente tem que ter o lugar para dormir, né? Que seria o quarto, e teria que ter a sala, que é o momento da brincadeira, tá? Então, teoricamente, a gente tem que ter essa divisão na nossa cabeça toda vez que a gente vai pensar na ambientalização desse gato. Então, e o banheiro, né, a caixa de areia, ele, de preferência, não ficar no lugar de passagem. Então, ela escolher algum cantinho onde atrás de um móvel, de uma prateleira, né, onde ele consiga se sentir bem à vontade para usar, tá? Não ficar em passagem. E se ela puder, durante esse período, colocar alguma prateleira, né, ou usar alguma que ela já tenha no quarto dela, tirar as coisas dela e colocar, né, o potinho de água numa prateleira, num espaço, o potinho de comida em outro. Também a gente, sempre que possível, pede para deixar separado. É um bom jeito, né? E aí jogar, brincar, interagir com esse gatinho o máximo que ela puder. Então, jogando bolinha de papel que eles adoram, usando caixa de papelão, que é também um jeito deles brincarem, né? E ficarem de toca. E essa caixa de papelão, quando ela não estiver dormindo, ela pode colocar em cima da cama dela, né? Então, ter um arranhador, o gato, ele precisa arranhar, é inato isso dele. Então, o arranhador de preferência também mais próximo da cama dela, que vai ficar longe, principalmente da caixa de areia. A gente sempre tem que deixar a caixa de areia o mais distante possível de todos esses recursos que a gente chama, né? Mas realmente, óbvio que dentro de um quarto, né, a gente não vai ter um espaço perfeito por uma questão de limitação física, né, de metragem, né? Lógico, depende, cada um com o seu quarto, né? Mas se for um quarto, né, menorzinho e tal, vai ser um pouco complicado de fazer isso perfeitamente. Mas ela pode usar esses artifícios para melhorar o período que ele vai confinado. E também é importante, provavelmente o veterinário dela pediu para fazer isso, por causa da adaptação desses gatinhos, que tem que ser muito certinha para que eles se deem bem no futuro. Eu acho que teve outra pergunta aqui em cima, peraí. Aqui, também do Alan. Mesmo os sistemas imunológicos do cão e gato sendo diferentes, existe alguma possibilidade de um gato FIV positivo transmitir para um cãozinho? Não. Foi aquilo que eu falei. A FIV é só dos gatinhos, tá? Não vai passar nem pra gente, nem pros cães. Nem pra nenhuma outra espécie. Cada um, como eu falei, cada um com a sua AIDS, né? Os animais, os gatos com a vírus da imunodeficiência felina, a gente com o nosso vírus da imunodeficiência felina, ela é espécie específica. Agora, aquela pergunta que que você começou a fazer, cortou, travou e eu não ouvi também. Eu não sei se ainda tem tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Peraí. Eu não tô conseguindo subir lá em cima para ver a pergunta. Quando começa a subir, ele para. Tá bom, mas aí eu não sei quem fez a pergunta, mas essa live vai ficar gravada, né, no IGTV. E aí depois eu vou assistir de novo e vou rever todas as perguntas da live. E o que não ficou respondido, eu prometo fazer o post lá na página da Vetlux, explicando e tirando as dúvidas de vocês,
do que não deu tempo de explicar aqui, né? Mas eu queria, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria enfatizar mais uma vez, que eu vi, eu acho que a Ju falou justamente disso, né? De a gente testar os nossos animais, né? Assim como eu falei na FeLV, que é o vírus da leucemia, o vírus da imunodeficiência, que é mais conhecido como a AIDS, eles são diagnosticáveis e o teste não é difícil de fazer, né? O primeiro teste, que é o teste sorológico. Com algumas gotinhas de sangue, a gente consegue fazer esse teste e consegue direcionar muito bem a saúde desse paciente, né? E é importante a gente saber se os nossos gatinhos são positivos ou negativos, tá? Então, é sempre importante, gente, testar. Sempre importante levar no seu veterinário de confiança. Se possível, para quem tem gatos, né? Procurar um especialista em felinos. Então, atendimento especializado não é uma frescura, faz diferença. Porque assim como quando a gente tem um problema do coração, a gente vai procurar um cardiologista. Quando a gente tem um problema de pele, a gente vai procurar um dermatologista, né? Um problema neurológico, a gente vai procurar um neurologista. Quando a gente tem uma espécie tão diferente, com tantas questões, né? A gente precisa procurar um especialista. Então, o clínico geral, ele consegue, e hoje em dia a gente tem vários clínicos gerais muito bons que vivem fazendo cursos, vivem se informando sobre a medicina felina, mas assim como os especialistas, né? A gente também tem essa área dentro da medicina veterinária, que é a especialização em felinos, e faz diferença não só no tratamento, mas no manejo desse gato, né? Como atender ele, como coletar um sangue, como mudar o ambiente. Então, a medicina felina ela é bem complexa e então faz toda a diferença em buscar esse tipo de atendimento. Então, quando possível, também é algo que eu oriento e deixo sempre o recado, né, de proporcionar vocês que são tutores, estão aí hoje assistindo uma live a esse horário, onde todo mundo podia estar fazendo qualquer outra coisa, é porque são pessoas que se preocupam e isso me deixa muito feliz de ver o quanto que a medicina felina tem, né, crescido no país, quanto as pessoas hoje buscam um atendimento, um conhecimento para melhorar os filhos, né? Que hoje gato e cão é filho, né? Faz parte da família, então tem essa humanização que ela é importante, também não muito, né? Então, que a gente fala nem tanto ao sol, nem tanto à lua, mas assim, é importante esse cuidado que as pessoas estão tendo e essa conscientização de que não é frescura. A saúde não é frescura, a medicina preventiva não é frescura. A gente precisa se atentar e saber como cuidar melhor dos nossos filhos, né? De quatro patas. E quem tiver, né, novamente com qualquer dúvida, lá a minha página da Vetlux, que eu vou tentar esclarecer todas ali. Pode mandar no direct também, que agora eu já aprendi como responde no direct. E eu vou fazer, prometo que eu faço o post tirando os questionamentos que ficaram. Então é isso. O nosso tempo está acabando, só tem mais um minutinho. Eu gostaria de agradecer sua presença aqui. Você falou que você não fala minutos. Mas foi muito ótimo, viu? A gente queria agradecer. E é isso. Espero que você volte mais vezes aqui. Pode deixar. Toda vez é um grande... Eu agradeço a equipe da... Eu acho que travou. Ixi, travou bem no final. Acho que travou. Bom, tá, gente. Boa noite. Obrigada. Um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. E qualquer coisa a gente se vê aí nas páginas e no Instagram.
Um Obrigada, beijo, Renata. obrigada, Até a boa noite, se próxima. cuidem, que é importante. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.